Colégio Razão. Turminha, vamos lá. O que acontece? Na nossa aula anterior, nós falamos sobre a agricultura e a pecuária no Brasil. Falamos um pouquinho sobre as características de uma pequena, média e grande propriedade. Falamos sobre os modos de produção intensivo e extensivo aí. Falamos sobre uma roça itinerante, falamos sobre a agricultura aí de subsistência familiar, certo? Então realmente caracterizamos direitinho aí e vimos também um pouco aí sobre o que? Sobre os principais produtos do qual o Brasil produz e os principais aí que ele realmente vai fazer a exportação e que vai gerar uma grande economia para o Brasil. Então nós vimos que o setor primário ele é essencial aí para o desenvolvimento do Brasil, para o seu crescimento econômico. E aí o que acontece, pessoal? Já sabemos que é importante o setor primário, não já? Agora está o momento de a gente saber o que? Sobre a estrutura agrária brasileira. Vamos falar sobre a terra no Brasil. E depois, na nossa próxima aula, vou explicar para vocês sobre reforma agrária. Tudo bem, meninos? Então vamos lá. Pessoal, o que acontece? O Brasil, ele vem de um processo aí, desde o período colonial, de um histórico do qual aonde eu vou ter poucas pessoas sendo donas de grandes propriedades de terras. Tudo bem? E a ideia de se ter terras é simplesmente do que? De produzir, ou seja, de produzir tanto na parte da agricultura quanto da pecuária. Então nós vimos de um histórico aí de quê? De um histórico do qual realmente a terra ela é essencial para a produção. Mas da onde o que? Eu vou ter poucos proprietários de terras e muitas pessoas aí querendo o quê? Querendo ter um pouquinho de terra para poder fazer o quê? Para poder plantar, para poder gerar uma certa renda econômica aí. E aí, pessoal, o que acontece? Nesse contexto aí, vocês já observaram que o quê? Que a terra realmente ela vai prover tanto alimentação, ela vai gerar emprego. Então o que acontece? Ela vai gerar o quê? Matérias-primas. Então ela realmente é essencial para o quê? Para o desenvolvimento de um país. Ela vai gerar cidades, ela vai gerar locais para fazer o quê? Para construir indústrias. Então tudo o que nós temos é necessário o quê? É necessário a terra. Então nós temos que colocar que a terra ela é o quê? Ela é finita, ou seja, ela pode acabar, porque se depende da terra para tudo. Então, como assim? A terra pode acabar? Não, não é que a terra pode acabar. A terra está aqui do seu lado, ela vai acabar. Não, mas ela é necessária para o quê? Para você poder fazer produção. Para construir uma cidade, você precisa de terra. Para construir um polo industrial, você precisa de terra. Para construir uma escola, você precisa de terra. Para construir sua casa, você precisa de terra. Para você plantar o que você vai comer, você precisa de terra. Para você criar um gado, você precisa de terra. Então, a terra ela é essencial. Mas se ela não é bem utilizada, ela vai chegar a um período que ela vai ser finita. E aí, o que acontece, pessoal? Nesse período histórico aí, se você for analisar as capitanias hereditárias mesmo, foram o quê? Foram grandes pedaços de territórios aí, de terras, dadas para as pessoas, do qual até meus professores de história já explicou para vocês, eu já expliquei para vocês, que eram territórios dados para uma pessoa da qual ela tinha que administrar, da qual ela tinha que produzir, construir cidades e tudo mais. E ela dava conta de fazer isso? Não, porque o território era grande para poder o quê? Administrar ele todo. E isso ocorre ainda hoje em dia, onde eu vou ter pessoas, donos de grandes propriedades, dos quais não fazem nada com essa terra. E a terra ela é essencial, porque ela vai gerar emprego, ela vai gerar alimentos, matéria-primas para o quê? Para que possa existir indústrias. E a terra ela é essencial para quê? Para a construção de cidades, de casas, de hospitais, enfim. A terra ela é extremamente necessária para a nossa sobrevivência, para tudo. E é uma coisa da qual a gente não para pensar. A terra é importante. Sim, a terra, o solo, ele é importante. E aí, pessoal, o que ocorre? Ocorre que ela é mal distribuída e tem uns até leis mesmo, criada em 1988, do que o quê? Do que a lei, ela diz o seguinte, de que a terra, ela realmente ela precisa ser o quê? Ela precisa ser utilizada para a produção, ela precisa gerar renda, ela precisa ser utilizada. Se essa terra aí, ela não é utilizada, o que acontece? Eu devo fazer a divisão dela e dar para quem vai produzir. E meninos, vamos pensar o seguinte, vamos pensar que realmente a terra é necessária para todo o nosso desenvolvimento, tanto o desenvolvimento econômico, quanto o desenvolvimento realmente do nosso sustento. Então,
Ocorre o seguinte, ocorre que até mesmo nos dias de hoje, eu tenho muitas pessoas que vão ser donos de grandes propriedades de terras, mas que não estão fazendo nada. Tá lá aquele espaço imenso de terra que não está gerando renda, ou seja, ele não está gerando emprego, ele não está fornecendo matéria-prima, ele não está ajudando na economia, está simplesmente lá vago. Beleza, a gente precisa de territórios realmente que não sejam utilizados para nada, que mantenham sua vegetação natural. E nós temos os parques ambientais para isso e são extremamente necessários para a nossa sobrevivência também. Só que acontece, se essa área não é um parque ambiental, ele realmente é destinado para a produção, ele deve ser o que? Ele deve ser usado. E aí o que acontece? Ocorre que muitos proprietários aí de terras, de imensas propriedades aí, mantêm essa propriedade aí parada durante muitos anos aí, porque simplesmente ele está pensando na hipótese do quê? Na hipótese, na ideia de que vai vir ser valorizado. Então ele vai esperar 5 anos, 10 anos, 20 anos aí para aquele terreno dele ser valorizado para que ele possa vender por um alto valor. E aí durante esses 10 anos, 5 anos, aquela terra foi simplesmente inoprodutiva, ela não serviu para nada. E aí pode ocorrer isso dele vender para uma pessoa também que não vai produzir nada nela. Então, ocorre que é o seguinte, que essa lei ela foi criada simplesmente para que isso não ocorresse, para que grandes propriedades de terra aí pudessem o quê? Gerar uma renda, ajudar na economia, produzir alimentos, porque é o seguinte, quanto mais temos produção, quanto mais se produz aí matéria-prima, o que acontece? Menor vai ser os custos aí para que a indústria consiga fazer a produção dessas mercadorias. Logo, tudo vai ficar mais barato e aumenta mais a nossa renda, a nossa economia, porque aí se fica mais barato, o povo vai consumir mais, vai comprar mais, vai exportar mais, enfim, tudo vai caminhar como se deve realmente. Mas o que ocorre? Ocorre que o que? Que a população acha que é mais lucrativo você segurar aquela terra durante 10, 20, 30 anos aí, esperando aumentar o valor daquela propriedade para você poder vender e lembrando que se ficar alto demais não vai ter nem quem compre. Então, é extremamente é algo para se pensar. Então, esse vídeo de hoje, eu quero que vocês pensem um pouquinho aí sobre essa ideia de que o que, de que a Terra ela é realmente valiosa, que ela é realmente algo finito, que ela é necessária, que sem ela não ia ter terra, não ia ter cidades, não ia ter hospitais, não ia ter escolas, não ia ter sua casa, não ia ter aquela comida que você gosta, porque tudo veio do que? Veio da terra, veio daquela matéria-prima que foi extraída, retirada do que? Daquele solo, daquele terreno. Então, meninos, na nossa próxima aula vou explicar aí sobre reforma agrária. Tudo bem, meninos? Beijos, beijos. Qualquer dúvida, anotem aí que eu explico para vocês na nossa aula aí, tá bom? Beijos, beijos.